Como vocês veem, o espelho esférico e o parabólico. O parabólico, ele tem essa posição meio não esférico. O esférico é como se fosse uma esfera, né? Os raios de luz são, a curvatura dele indica eles como se fosse uma bola partida, né? Enquanto que o parabólico tem essa ângulo parabólico, né? Mais para dentro. Mas a gente observa que os raios de luz dele permitem melhor posição, enquanto que o esférico desconverte, né? Veja só a posição de um parabólico. Nessa fotografia vocês observam bem direitinho. O esférico é o primeiro linha da frente, enquanto que o parabólico é a de trás, mais longa, né? Aqui é mais um exemplo de um espelho parabólico. O ponto focal dele e como a luz vai até o ponto focal. Nessa fotografia, aqui outro exemplo de espelho parabólico. O ponto focal dele até do primário ao secundário. Aqui nós vemos também a observação do como é que se era a luz, né? Entre o ponto focal do primário ao secundário de um espelho newtoniano, de um telescópio newtoniano. Aqui um exemplo para vocês terem uma ideia mais aproximada de um espelho esférico. Tá vendo? É nessas medições aí de um círculo. Esse sim é um espelho esférico, onde o ponto focal dele é aí na frente. Mas a aberração esférica entre um espelho esférico, ela é corrigida por esse tipo de lente aí, a lente relay, né? Você coloca uma lente relay no tubo óptico e essa lente relay ela corrige, né? Porque ela vai corrigir, porque ela vai transformar o espelho esférico, que era uma distância focal curta, numa longa, né? Que quando os espelhos esféricos, digamos, um esférico de 14 milímetros, ele já não tem nenhum problema não. Ele é um espelho bom. O que não pode ser o esférico é em distâncias focais curtas. Aí sim se exige o parabólico. Mas com a distância focal longa, é normal. Aí em muitos casos usam essas lentes relay, né? A lente relay para corrigir, aumentar a distância focal e corrigir o defeito do espelho esférico no telescópio. Aqui é um exemplo de um telescópio refrator. Já os refratores, a luz entra pela frente, né? É só uma lente óptica, né? Com camadas, né? Que entra pelo tubo da frente e a gente bota lá ocular, uma diagonal na parte de trás do tubo. É um procedimento mais simples, mas devido a tem que ter alguns tratamentos na lente para corrigir também o fato da aberração acromática, né? Que existe a aberração acromática e a aberração esférica. Aqui é um exemplo de uma lente relay newtoniano, né? A gente vê que é um tubo aí curto, né? Mais ou menos curto. E aqui nós vemos também como é o procedimento de um telescópio Maxotov, um Schmidt, né? A luz entra pela parte da frente, bate no espelho primário e volta para o secundário indo para o focalizador. Esse é um exemplo de um telescópio Maxotov, né? Onde que a lente da frente é conhecida como uma lente corretora e o primário de baixo ele já é um espelho esférico. Mas se você observar bem, esse espelho ele possui já uma distância focal curta, onde vai eliminar todos os defeitos da lente esférica que tem nele, né? A maioria desses telescópios, as lentes que são colocadas neles são esféricas. No caso, ele é como se fosse uma mistura de refletor com refrator, devido a essa outra lente da frente que serve como uma lente corretora. A luz entra por ela, bate no espelho esférico, volta para o espelho secundário e indo em direção ao focalizador, onde gera a imagem, o foco, né? A luz, transformando ele em um telescópio longo, né? Escuro e com a qualidade de imagem inagualável.
Uma imagem perfeita, a imagem com esses telescópios, né? Maxotov, Schmidt Cassegrain, esses telescópios têm uma imagem muito boa mesmo. Eu mesmo possuo um, eu adoro a imagem dele. Um exemplo de um espelho esférico que foi transformado e que se transformou num espelho longo, né, do f-long. É esses telescópios aí. Vamos mostrar mais exemplos aqui dos telescópios esféricos, né? Como vocês veem, né, a lente esférica curta, ela tem falhas, né? Porque o ponto focal dela não fica bem centralizado, né, entre os reflexos da lente esférica, diferente da parabólica. A parabólica fica mais centrado, né? Já se a lente esférica tivesse uma distância focal longa, que como o caso de 14 milímetros, né, um f900, né, que todo mundo diz que é bom, ele tendo a distância focal longa, ele não tem problema, né? Ele já pode ser usado normalmente, ele não precisa ser parabólico. Qualquer espelho de distância focal longa, ele não tem a necessidade de ser um espelho parabólico, entendeu? Os parabólicos são para distância curta, que vai corrigir a aberração esférica do espelho, né? Porque isso é impossível num espelho esférico de distância focal curta, porque a imagem não fica centralizada naquele ponto focal, de acordo com essa imagem que vocês veem aí. Diferente, por exemplo, muitas pessoas compram, né, aqueles kits de espelho de 150 por 750, mas sabendo que esses kits de espelho chinês esférico de distância focal curta, eles são obrigatórios usar com a lente relé para corrigir a aberração esférica. Porque a aberração esférica não é questão do espelho ser esférico bem produzido ou não. É porque o espelho esférico de distância focal curta, ele não é bom. Ele vai ter uma aberração esférica onde vai deixar a imagem distorcida, entendeu? Aí nisso vai precisar dessa lente relé para aumentar a distância focal dele para corrigir a aberração esférica. Vocês com certeza, se comprar um espelho esférico de 750 por 150 de diâmetro, de largura, né? Se vocês pôr uma lente relé nele, ele vai gerar uma imagem melhor. Ele vai aumentar como se fosse uma lente corretora, né? O Maxotov, ou uma Barlow de 2 vezes, né? Se você usar uma Barlow em cima deles, mas não vai corrigir a aberração esférica, vai somente escurecer. Muita gente usa, melhora um pouquinho, mas no caso teria que ser a lente relé mesmo no focalizador, embaixo, para corrigir, né, essa aberração esférica curta, né, do espelho. É isso aí, gente. Eu dei essas dicas aí, eu acho que eu posso ter ajudado algumas pessoas, né, em saber sobre a questão de aberração esférica e o espelho parabólico, né, as diferenças entre um e outro e sobre a questão de lente relé em alguns kits. Lembrando a vocês também que os espelhos curtos, tanto faz ser o refrator como o espelho, o telescópio newtoniano, né? Todos eles que for curto, eles vão ter um certo grau de dificuldade, né? Digamos. O espelho ele tem que ser mais trabalhado, a questão da lente, né? Já um refrator longo, aquela aberração acromática, aquelas cores já trata de diminuir devido que ele ficar mais escuro, né? E por ele ser tratado de ficar um telescópio mais escuro. Enquanto que o esférico, a aberração esférica dele já é a imagem distorcida, né? Fica a imagem distorcida, o brilho, ela não forma uma imagem perfeita. É isso aí, se vocês gostou desse meu conteúdo, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dá aquela forcinha a nós aí, né? Um abraço para todos que ficaram curtindo esse meu conteúdo, espero ter esclarecido as dúvidas de pessoas, né? Que vocês que acompanham o nosso canal, que estejam confusos ou curiosos sobre a questão da ótica, né, desses produtos. É isso aí, vou terminando por aqui.